E ele me indicou um psicanalista laico, porque a psicanálise, na verdade, é uma ciência laica. Quando Sigmund Freud ele funda a psicanálise, ele funda ela com a ideia dela não ser mais uma metodologia mecânica, né, robotizada, e que seja administrada pela academia. Embora ele fosse também acadêmico, ele tira a ciência da academia e dá ela às pessoas que gostariam e têm condições de trabalhar com o desenvolvimento humano e com as análises e com as questões terapêuticas que vão produzir efeitos reais e bons na vida de um indivíduo. Então, o Freud faz isso, né? Dá essa condição laica. E eu busco esse psicanalista, por intermédio desse psicólogo, consigo fazer um tratamento com ele e começo a me entender a partir da psicanálise. Porque a principal chave que a psicanálise traz para o indivíduo é o autoconhecimento. Mas aí muita gente vai dizer assim, mas eu me conheço bem. Cara, é mentira. A ciência prova que é mentira e eu te falo aqui de forma clara, objetiva e simples. Se você se conhece tão bem, por que você erra consigo mesmo em coisas que, na verdade, você, pela razão e na sua consciência, você não quer errar? E aí a psicanálise te responde. Porque existe a consciência e existe o inconsciente. Vamos imaginar que essa taça aqui, ó, ela tá virada ao contrário. Essa parte aqui de baixo da taça é a sua consciência. E o restante é o inconsciente. Muita gente faz uma analogia com o iceberg. Um iceberg, quando você olha, a pontinha dele tá para fora lá das águas no mar. O iceberg é aquele que afundou o Titanic, tá, gente? Existem vários. E o iceberg tem a pontinha para fora, mas debaixo do mar, nas profundezas, ele pode ser ali, ter quilômetros, né? Ele pode ser muito grande. E o inconsciente do indivíduo é esse lugar. É lá que moram os gatilhos. Quando você traz aqui uma pergunta e o seu convidado, eu ou outro, ele traz uma resposta automática, é porque um gatilho você disparou através da sua pergunta nele e ele, através de um mecanismo interno, buscou essa resposta lá no HDzinho dele, que pode estar no consciente ou no inconsciente. É por isso que às vezes nós armazenamos memórias das quais nós não visitamos diariamente, mas um cheiro, um perfume, uma música, um som, uma imagem faz a gente voltar àquela memória novamente. Porque o nosso inconsciente é a maior parte do nosso HD de memória, o nosso HD mental, e lá moram, né, uma grande gama de ideias, situações que ocorreram ao longo da sua vida. É no inconsciente. Então eu fui buscar o meu inconsciente. Encontrei. E continuo encontrando, porque a psicanálise, a análise, ela é constante. Você tem que refazer, está ali. Já faz um tempo que eu não vejo o Igor, meu analista. Me desculpe, mas eu vou te visitar em breve. Ele é lá da Bahia, né? A gente faz a análise de forma online, né? Eu desde o começo. Mas enfim, tem que ser renovado, né? Tem que ser renovado porque novas frustrações, novas questões mentais vão sendo trazidas à tona através do seu inconsciente e podem gerar diversas coisas ali com você ao longo do dia, né? Ou ao longo da sua vida. E aí, o meu psicanalista falou, por que você não faz psicanálise, já que você tem um conhecimento de teologia, deixou a vida pastoral, deixou a religião, mas quer ajudar pessoas a se transformarem? A psicanálise é a resposta para que você ajude pessoas.
Aí eu falei assim, mas como que é a formação, o processo de formação? É uma faculdade tipo psicologia, 5 anos? Ele falou, não, é mais. Aí eu falei, poxa, eu não quero fazer mais 5 anos, mas você vai ter que fazer. Eu estou fazendo. Aí eu falei, mas você já é formado? Ele falou, não. Eu falei, então eu tô fazendo um tratamento com uma pessoa que não é formada. Aí ele me explicou o que Freud quis colocar, colocou, e é o que mais dá certo hoje em análise, em terapia, né, psicológica, que vai transformar a vida do indivíduo. Que é o fato de você ter uma formação continuada. Você pode ter um curso de graduação, hoje algumas universidades fornecem esse curso, mas não há nenhum conselho de psicanálise no Brasil, tá? Então, por isso, ela é laica. Aliás, em qualquer lugar do mundo não existe conselho. Qualquer lugar sério do mundo não existe conselho de psicanálise, existe conselho de psicologia. Mas psicanálise é uma das várias terapias que a psicologia aborda. É por isso que ela é mais direta, ela vai na fonte, ela vai na raiz do problema. Quando você chega na universidade, você vai fazer psicologia, o professor vai falar para você sobre TCC, sobre um monte de outras técnicas terapêuticas, né? Para que você possa desenvolver uma. A psicanálise, quando você vai se formar nela, é só psicanálise. Ela é centralizada naquela formação, naquele tipo de terapia. E aí, é mais rápido do que 5 anos a formação. A formação teórica. Só que ela é empírica também. Então, é diariamente que você vai se formando. Então, eu fiz o curso lá, no instituto do qual ele já fazia parte, não é? E a partir daquele curso, naquele instituto, eu fui melhorando o meu conhecimento e fui praticando psicanálise. A psicanálise depende de 3 pilares. A gente fala de tripé psicanalítico. Então, o primeiro tripé é o conhecimento teórico. Você tem que conhecer de psicanálise os principais nomes da psicanálise, como Freud, Lacan, entre outros. Melanie Klein também não pode deixar de ser referenciada aqui. O primeiro é o conhecimento teórico, o segundo é fazer análise, passar por análise. Então, você ter um analista. E o terceiro é ser supervisionado, é a supervisão. Tá? Então, o meu psicanalista é também o supervisor dos meus casos. Então, eu vou fazer um processo de psicanálise com você, eu vou te analisar. O meu psicanalista é responsável por fazer o monitoramento desse processo, tá bom? Porque é como se nós tivéssemos 2 opiniões, 2 conhecimentos quase distintos, e aí nós chegamos em conclusões sobre aquela situação que você está enfrentando, que você está passando. Que é basicamente o que o psicólogo também passa, né? Exatamente. O psicólogo também passa por supervisão. Sim, exatamente. Só que assim, a psicanálise, o tripé é o essencial para você ser um psicanalista. Tá? Então, eu abro um consultório de psicanálise, como é que eu posso me identificar de fato? Através do cumprimento deste tripé. Tá? Então é o básico de tudo do básico. Então esse é o motivo pelo qual eu busquei a psicanálise, fiz a formação, né? E a formação é continuada, então a cada experiência, a cada processo, você vai se formando, porque ela te dá as ferramentas para você entender também como que você vai desenvolver ela mesma, a própria ciência, né? Ela não para, ela vai se transformando, né? É uma coisa que não tem fim.